Fala, turma! Eu sou André Schettino e estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A. Nessa temporada inteiramente dedicada à gestão pública das políticas de esporte. Nesse episódio, dessa vez do lado do Rafael Diniz, que é superintendente de incentivo e fomento ao esporte da Subsecretaria de Esporte de Minas Gerais, nós conversamos com a Luísa Cupertino, secretária de Esporte e Lazer de Itabira. Além de secretária de Esporte e Lazer, a Luísa também é uma grande estudiosa das políticas de esporte. E nós aproveitamos essa dupla inserção da Luísa na política e na academia para conversar sobre a importância do papel das pesquisas para o aprimoramento das políticas públicas e sobre o valor dessa estruturação de um sistema municipal para os esportes, entre vários outros assuntos. Tá imperdível! Aproveita o episódio e sobe o som! Luísa, muito obrigado por você estar aqui com a gente e eu quero começar, para você apresentar aqui para o pessoal que está acompanhando o Educação Física S.A., como que foi a sua chegada nessa parte do esporte em Itabira, o que você encontrou lá e como é que está sendo o trabalho aí nesse momento? Boa tarde, obrigada. Então, eu sou formada em Educação Física pela FMG, mestre também em Estudo do Lazer. Assim que formei, eu já vim atuar na Subsecretaria de Estado de Esporte, né, dentro do Observatório do Esporte, aí ajudando principalmente na questão de levantamento de dados, pesquisa e tudo. Dentro da minha trajetória dentro do Estado, eu percebi que eu queria chegar mais na ponta, né? Aqui a gente fica muito no fomento, na política meio e não vivencia, né, a ponta, os projetos, né, acontecendo de fato. Então, ali teve um momento que teve a oportunidade para eu ir para o município de Itabira, à época no cargo de coordenadora de esporte, lazer e juventude, e eu fui porque eu queria mesmo ter essa experiência, essa vivência. Né, como o Rafael bem colocou aqui, o município de Itabira é um município que em 2021 ele tinha lá um cenário muito ruim da política de esporte e lazer, uma secretaria de esporte e lazer hibernada, né, ali acoplada à Secretaria de Educação, sem orçamento nenhum, mas em 2021, na atual gestão, né, que do prefeito Marco Antônio Lage, essa política pública ela ressurge, né, então eu chego num momento muito bom em que a Secretaria de Esporte já tinha sido reativada, o Conselho de Esporte Municipal reativado, já existia um orçamento ali para a execução das políticas públicas esportivas e estava ali na construção da política, né, dos programas, projetos, diretrizes, tudo isso sendo consolidado. E aí eu entrei justamente no ano de 2023, a época que a gente estava organizando a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. E aí eu participei, né, ativamente dessa conferência, que o tema dela era justamente a construção do sistema itabirano do esporte e lazer, que eu vim apresentar aqui hoje. Então, eu chego nesse momento, né, de uma política em avanço e, assim, um local muito propício, assim, um prefeito, uma gestão que entende, né, o lazer como direito social, o esporte como direito um fenômeno, direito de cada um, enfim, né, que tem e entende ele como na perspectiva de transformador social. Tanto que hoje o esporte e lazer, na divisão ali do governo do plano de governo, a gente está dentro do eixo de desenvolvimento humano, né, junto ali com educação, saúde, assistência social, então a gente trabalha muito intersetorial, pensando que é um dos eixos do desenvolvimento da qualidade de vida ali, da política do município. Luísa, muito legal, né, te receber aqui para esse bate-papo, por toda a sua trajetória, não só acadêmica, mas por ter vivido o que eu vivo hoje aqui dentro do estado, né? Inverso. Eu fiz o caminho inverso, verdade. E assim, o que a gente percebe muito, que em Minas Gerais a gente tem muitos conselhos municipais criados, mas nem todos os conselhos são ativos, né? E aí, assim, queria saber como é que foi que vocês conseguiram fazer uma conferência, mas como é que foi esse trabalho de mobilização do setor esportivo? Porque geralmente o pessoal do setor esportivo é um pessoal muito atarefado e assim é difícil às vezes fazer eles participarem mesmo. O que você acha que foi o essencial para essa participação, esse engajamento do setor esportivo mesmo? Então, a época da mobilização para o conselho eu não estava ainda lá, mas eu percebo realmente que é algo muito emergente. A gente tem um conselho hoje, eles têm a reunião, mas existe uma certa dificuldade ainda de desenvolvimento desse conselho em comparação com outros conselhos municipais de esporte.
principalmente pela falta dos mecanismos de fomento, que eu acho que isso vai dar uma força maior ao conselho, um maior poder de deliberação que falta ali para engajar, inclusive porque às vezes você está nessas instâncias, né, de participação sem poder de deliberação, inclusive sobre orçamento, eu acho que é um pouco complexo. Então, acho isso, né, a gente está implementando fundo agora, né, o sistema Itabirana, ele prevê recursos orçamentários para o fundo, e esse fundo, ele naturalmente vai ser gerido pelo Conselho Municipal de Esporte. Então, eu acho muito importante que os conselhos, né, eles tenham essa característica deliberativa, inclusive sobre orçamento, para ter um engajamento. Na época que eu entrei no observatório, a gente percebeu que a grande maioria dos conselhos eram mais consultivos, né, e assim, a importância de um conselho deliberativo para a participação social, acho que ela contribui para esse engajamento, sabe, da participação dos conselhos nos municípios. E inclusive isso, né, não é uma coincidência, né, o estado de Minas Gerais é o estado com mais conselhos ativos. O ICMS incentiva ali a construção do conselho, mas não incentiva em certa medida a manutenção desse conselho, né, a atuação desse conselho. Assim, incentiva, mas ainda não talvez o suficiente. A gente está conversando aqui nessa temporada com alguns cases de sucesso aqui em Minas Gerais, só que a gente está falando de casos especiais dentro dos 853 municípios. Então, é uma diversidade enorme. E aí, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui e que às vezes ainda não conhece Itabira, eu queria que você apresentasse para ele, ou seja, quando a gente está falando dessa ação do esporte em Itabira, qual que é o tamanho disso? Qual que é o tamanho dessa estrutura? Como que é a cena esportiva lá de Itabira? A gente está falando de uma participação em que nível hoje? Então, Itabira, né, ela inclusive é uma cidade característica conhecida como o berço da mineração, né. Itabira foi o primeiro município do estado de Minas Gerais a ter atividade ali da Vale. E é um município que sempre girou muito em torno disso, né, inclusive temos uma universidade que tem ali, cursos voltados ali, né, para engenharia e tudo. E é uma cidade que, vivenciou épocas muito boas, mas que nos últimos tempos não se via esse recurso, né, esse valor alto aí, que era de mais de 1 bilhão de arrecadação do município. Hoje é um município de 113 mil moradores, é um município considerado de médio porte, né, no início ali. E é um município que sempre teve uma função esportiva, uma vocação esportiva muito forte. A gente tem ali muitos ex-atletas, muitas pessoas que têm assim um afeto muito grande pelo esporte que estava muito adormecido e agora a gente está retornando com isso. Então a gente tem ali no município um município com uma infraestrutura muito bacana, tem muitas quadras, né? A gente tem desenvolvido um trabalho para melhoria e manutenção desses espaços, cobertura, iluminação e etc. Mas é um município que a gente tem muitos espaços esportivos, a gente vem buscando diversificar esses espaços. Esse ano a gente inaugurou pista de pump track, né? A gente tem essa característica de querer fomentar a diversidade esportiva. E tem, né, a reivindicação da população pelos campeonatos, então ali a gente é referência na ginástica de trampolim, a gente tem o Centro Olímpico de Itabira, que é específico dessa modalidade, que é característico ali do município, dentre outras modalidades que são características ali. Então é um município que por muito tempo deixou-se de lado ali essa vocação esportiva, mas que agora volta, né, e a gente tem sido sede de campeonatos, tem promovido muito, né, muitas atividades, festivais também que não então competitivo, assim. Então é uma cidade que ela vem respirando mesmo o esporte, a gente tem muitos projetos que estão fomentando isso atualmente lá. André, e eu acho assim que Itabira, como case de sucesso, tem essa questão do sistema municipal que foi criado, né? Enquanto vários outros municípios a gente tem batalhado para ter um conselho, para ter um plano, Itabira acho que saltou à frente e tem um sistema municipal de esporte. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que é esse sistema, como é que ele está organizado. Então, o sistema no esporte ainda não foi implementado em 100%, né. O que que acontece? A gente, teve a minuta, escrita ali, durante a conferência. Essa minuta ela tem que ser revisada ali pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, e ela está na fase final para ser enviada à Câmara Municipal. Mas essa minuta, esse sistema, ela conta principalmente, né, com ações e medidas que vão envolver a população, a participação social, a gestão democrática e transparente do esporte. Então ela prevê a construção de comitês gestores para avaliação dos projetos, ela prevê, recursos que vão ser vinculados ao Fundo Municipal do Esporte, que vai ser gerido pelo Conselho Municipal de Esporte, né, prevê, assim, ações mesmo de construção
do esporte, da política de esporte e lazer de forma democrática no município. E é muito importante que uma das formas que eu usei de convencer a população, os agentes esportivos a participarem da conferência e a participarem da construção, é porque eles tinham muito medo do próximo prefeito e de acabar tudo que já estava sendo construído. Aí eu falava, gente, e se a gente tiver um sistema implementado a várias mãos, é muito mais difícil você cortar uma política de esporte e lazer que foi construída de forma democrática e participativa. Você tem que ter muito mais coragem para chegar e cortar uma coisa que, né, que é participativa, que vai ter uma negativa da população caso isso ocorra. Então, esse foi inclusive um poder de convencimento meu lá, na época dos agentes que estavam meio assim, conferência, que coisa, não quero, é à noite, depois eu trabalho. Então, essa estratégia, mas a gente já está quase. E também foi um pouco estratégico, porque no ano passado, assim, a Câmara não era muito boa, o momento político não era muito propício para aprovação de qualquer lei, né, de qualquer coisa que a gente passasse. Esse ano a gente já tem um cenário completamente diferente, então a gente está em fase de finalização já para implementação. E junto a isso, né, a gente já está começando, por exemplo, revisão das permissões de uso dos equipamentos esportivos que vão ser fiscalizados pelo Conselho Municipal do Esporte e Lazer, conforme prevê o sistema, né, o Conselho vai ter essa função de acompanhar a prestação de conta desses equipamentos, porque existe uma reclamação muito alta da população, da comunidade, porque os permissionários, eles acham que é deles, né, e até eu tenho dificuldade, às vezes, de colocar um projeto, tem que conversar com o permissionário para usar um equipamento público, e assim, então a gente tem tudo isso previsto, mas estamos quase lá. Então não está funcionando, mas já tem toda uma articulação para que funcione. E eu acho que fica a dica aí, né, para os demais gestores municipais, é uma estratégia de convencimento que foi utilizada pela Luísa, né? Sim, sim, eu ia perguntar justamente disso, né, de como que aconteceu esse convencimento para a participação popular. Você já deu a ideia, e muitas das pessoas que a gente conversou aqui também, assim, o que a gente vê é que espaço ocupado é espaço valorizado, né? Então, para além do convencimento, assim, como que vocês trabalham, assim, para ocupar mesmo esses espaços, para que, digamos, esse medo da população em perder não aconteça? Porque se está todo mundo usando, ninguém vai ter coragem, por exemplo, de retirar, né? Então, como que vocês trabalham, assim, para ocupação desses espaços? Um outro ponto importante, que eu nem trouxe na apresentação, que é simbólico, mas eu acho muito importante, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela estava debaixo dos porões da arquibancada do ginásio do município. Isso é tradicional, né? O que é tradicional. E antes tinha um prédio específico que eles chamavam de Palácio dos Esportes, que estava sendo utilizado pela Itaúrb, que é o setor lá de limpeza e lixo, né, questão urbana do município. A gente retomou esse espaço, inclusive, que eu falo, parece mesmo, mas não é. A gente tem um prédio próprio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Todos os equipamentos esportivos de esporte e lazer, a gente chama o permissionário, chama o clube para conversar e falar, olha, qual que é a sua demanda nesse equipamento? Nós vamos reformar, nós vamos dar uma revitalizada, mas eu quero meus projetos funcionando ali. Porque, infelizmente, por mais que os equipamentos são públicos, existe uma cultura ali estabelecida que a gente precisa fazer essas articulações, e que estão sendo muito boas, porque nós estamos tendo os espaços todos revitalizados, mas com ações e programas e projetos funcionando lá também em contrapartida. Então, a gente tem feito isso dessa forma. Legal. Eu tô cheio de perguntas aqui, que eu sou curioso pra caramba. Bom, o que que acontece? Eu conheço Itabira e, assim, provavelmente você tá por dentro também. E eu acompanhei a inauguração da pista de pump track, que ficou linda. Tipo, eu tenho amigos lá, porque eu sou do ciclismo. E lá em Itabira tem uma cena muito forte de ultraciclistas, ciclistas de longa distância, que às vezes vão até representar Itabira fora do Brasil e tudo mais. Então, assim, já acompanho há muito tempo. E eu queria saber o seguinte, como que essa questão do esporte, como que vocês estão fazendo o acompanhamento com relação à população atendida? Ou seja,
estão todas as divisões lá, tem gente olhando para o rendimento, tem gente olhando para participação, tem gente olhando para lazer, tem gente olhando só para o esporte escolar. Como é que está dividido isso aí, os braços, né, que vocês estão atuando aí dentro do esporte? Então, hoje a Secretaria de Esporte e Lazer, a estrutura dela é a seguinte, né? Tem um secretário, subsecretário, e nós temos 2 gerências, que geralmente são chamadas de superintendências. Uma é a gerência de esporte e uma é a gerência de lazer. Dentro da gerência de lazer, a gente tem uma pasta de eventos de esporte e lazer e uma outra pasta ali de lazer, esporte para a vida toda, né? Conforme nomenclatura dali da Lei Geral do Esporte. A pasta de esporte, a gente tem uma coordenação de infraestrutura esportiva e uma outra coordenação de esporte de formação a esporte de especialização. Conforme a Lei Geral do Esporte, a gente entende que o município ele vai até ali, no máximo, até especialização esportiva. Nosso trabalho está principalmente em fomentar a parte de formação do esporte para a vida toda, para que depois disso os clubes possam ser incentivados e fomentados a fazer o trabalho ali posterior, que seria o de aperfeiçoamento de rendimento esportivo. De toda forma, a gente tem dentro do município uma política de rendimento no sentido do Bolsa Atleta. O município não tinha, né? Tinha uma lei do Bolsa Atleta que não funcionou também. As leis lá estavam lá, mas não funcionava. E a gente vai lançar agora, no mês de maio, o primeiro edital do Bolsa Atleta. E esse Bolsa Atleta ele vem também com o auxílio atleta. Então, o auxílio atleta é aquele atleta, por exemplo, precisa ciclista que vai participar de uma competição e precisa de algum equipamento ou transporte. Ele passa ali, faz a inscrição ali no auxílio atleta, fala de quanto que é esse valor que ele precisa para participação naquele campeonato. E nós temos uma comissão de seleção dentro do Bolsa Atleta que vai avaliar o interesse público e esportivo daquele pedido e aí aquele atleta, né, ele pode ter esse recurso orçamentário para a participação no campeonato. A gente também tem assim, algumas modalidades específicas que já são assim, mais culturais do município que participam hoje de campeonatos, né? Que é a ginástica de trampolim, que chega aí no Brasileiro e tudo, mas hoje não é o foco da política de esporte e lazer de Itabira a fomentar o rendimento, não de forma orçamentária, né? Mas a gente chama os clubes, faz, né, várias capacitações, fazemos fóruns, mas a gente chega mais ali até a área da formação, né, e da especialização esportiva. Luísa, me conta uma coisa, que assim, a secretaria é uma secretaria robusta, né, atualmente, né, com duas diretorias, igual você comentou, só que a reconstrução da secretaria e a reconstrução de toda a política, vocês contaram também com consultorias externas, né? Que não é uma coisa muito comum hoje no setor esportivo ainda, né? Que é comum em outras áreas, em outras secretarias, mas no esporte ainda não. Como é que surgiu essas oportunidades de consultorias? E como é que vocês foram provocados com relação a isso? Olha, eu acho que essa questão da consultoria, eu acho que ela está diretamente ligada ao perfil de Natália antes e do meu, que é desse envolvimento com a academia. Então, essa relação, né, com a pesquisa, com tudo isso, esse contato que a gente tem com essas pessoas que são da academia, que hoje prestam assessoria para os municípios, propiciaram essas parcerias. Tanto, né, para o desenvolvimento da própria conferência, do diagnóstico, da construção, e, né, porque nós temos uma política escrita, né, que fala quais são ali os princípios, diretrizes, objetivos, baseado na Lei Geral, baseado na Lei Pelé, baseado em toda a legislação esportiva bem fundamentada. Então, essa é a relação, né? Essa formação, essa trajetória ali da Natália, posterior à minha, de querer trazer, né, esse conhecimento, né, acadêmico, inclusive, para dentro da política municipal de esporte e lazer. Então, nos ajuda muito, porque a gente sabe que, por mais que seja uma estrutura robusta, a gente tem muito projeto, muitos programas, e não dá conta. Essas assessorias são essenciais, inclusive é sempre bom olhar de fora, né? Para monitorar, para avaliar uma política, e a gente está ali no nosso cotidiano, então é essencial essas assessorias, assim. E eu acho que assim, é uma estratégia também, né? Porque assim, nunca a gente vai conseguir ter recurso humano dentro da secretaria que dê conta de tudo, né? Não. E aí essas assessorias acabam sendo oportunidades de a gente trazer olhares externos, olhares diferentes e especializados em cada temática que a gente procura também, né? Sim, sim. Para além de, digamos, organizar a casa, organizar essa estrutura de gestão do esporte na cidade, como é que vocês apresentam, por exemplo, ao longo de cada gestão, ou se tem um momento por ano, como que acontece, né? Como que vocês apresentam ou divulgam
os resultados que vocês estão tendo da implementação das políticas de vocês e quais têm sido esses principais resultados desde que vocês estão lá? Olha, hoje a gente, tem a prestação de contas nossa, né, inclusive eu vou fazer na segunda-feira, que ia participar do evento das mulheres, a minha prestação de contas é na segunda, e eu venho buscando, eu e Natália antes também fazia isso, uma prestação diferente. Tem secretário chega lá e fala: "Ah, eu gasto tanto com isso, gasto tanto com aquilo", e tá, acabou. A gente apresenta resultados, né, quantos usuários são atendidos em cada projeto, eu tenho dados socioeconômicos tabulados de cada projeto meu. É uma vontade muito grande minha, e aí, porque uma prestação de contas é feita uma vez a cada 6 meses, então não atinge, né, a população de forma geral. Hoje nós temos um termo de referência que está em tramitação para a gente ter um subsite dentro do site da prefeitura, que vai fazer a gestão esportiva municipal do esporte, tanto dos campeonatos, eventos, mas também da apresentação dos dados à população. Então a gente já está com isso no radar, porque a gente já tem tudo. Os dados estão lá tabulados, socioeconômicos, eu apresento ali, até porque é uma premissa nossa alcançar o público com maior vulnerabilidade social. Então eu preciso comprovar que eu estou fazendo isso, né, e os dados mostram isso, mostram que eu estou atendendo 90% dos meus atendimentos são crianças de escolas públicas, mais de 70% são crianças pretas ou pardas. O público feminino, com exceção do projeto Futebol de Campo, ele é o maior na maioria dos projetos. Então tudo isso a gente já tem, falta dar mais publicidade a isso, e aí a nossa estratégia é que esse ano a gente consiga fazer o contrato, né, de um site, mas não um site, uma gestão esportiva, uma plataforma de gestão esportiva mesmo. E dentro dessa plataforma, colocar tudo isso, todos esses resultados. Legal, como boa filha do Observatório do Esporte, eu quero construir o Observatório do Esporte de Itamira, né? Exatamente. Já tem os dados, já tem tudo, só falta colocar no ar. Não, legal. E me conta um negócio, essa prestação de contas vocês fazem para quem? É para a Câmara Municipal? Câmara. Para a Câmara, mas o convite ele é estendido a toda a comunidade. Hoje mesmo está rodando, né, o convite entre todas, que a gente tem muitas parcerias, né, com entidades para a execução dos projetos, porque nós temos recursos humanos para executar tanto projetos profissionais concursados, a gente tem feito muito em parceria. Então, mas e vai em peso, o pessoal apoia, vai lá assistir. Então é uma prestação de contas que ela chega assim, sabe, a comunidade, a esportiva, ela participa bem. Falta a comunidade como um todo, e não tem nem como, é um auditório ali da Câmara Municipal, que a gente quer ter essa plataforma para divulgar também. Você comentou das parcerias aí, e assim, a gente conhece muito Itabira pela questão da mineração, mas eu acredito que tenham também outros parceiros. Com quem que vocês trabalham lá? Quem que ajuda vocês, tanto do setor público ou se eventualmente tem também do setor privado nas ações de vocês? A nossa parceria ela tem sido principalmente com as organizações, né, da sociedade civil, entidades que já promovem ali projetos de esporte e lazer, e a gente lança um edital com um projeto que a gente quer executar, e as entidades elas pleiteiam aí a execução desse projeto. É mais essas parcerias mesmo, né, para execução de política. Só que você trouxe até uma pauta importante, que é a questão de Itabira ser muito conhecida pela questão da mineração e etc. E Itabira agora ela está num processo de transição, porque a mineração está com prazo para acabar daqui a 10 anos. Então tem se discutido muito lá a questão da diversificação econômica, né? O esporte entra muito nisso, né? Até a questão, né, que está sendo muito discutida, que está em voga, né? A volta do Valério, do próprio futebol de time da cidade, que tem tido investimento também da prefeitura, faz parte desse plano de diversificação econômica do município, né? Então a gente tem tido essa ação intersetorial. Eu tenho conversado muito com o secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Da gente abrir editais, inclusive para pegar conseguir investir em esportes de aventura, né, que é uma grande vocação ali de Itabira. Tem distritos ali como Serra dos Alves, Ipoema, Senhora do Carmo, que são maravilhosos e são um turismo pouco explorado, assim, pouco conhecido. Eu sou, assim, uma amante ali da Serra dos Alves, para mim não tem nem comparação com Serra do Cipó, e assim, é pouco conhecido, né, e a gente tem pensado nessa parceria com o desenvolvimento econômico, inclusive para esses esportes de aventura, né. Eu já fui procurada esses dias pelo pessoal da Confederação de Parapente, eles estão com uma questão lá na rampa, então a gente tem conversado com esses atores também, sabe, desses esportes, para fomentar isso que o prefeito vem falando. Olha, a gente cuidou muito no primeiro governo da questão social. A gente precisava, né, arrumar isso, estava ruim, mas a gente não vai deixar isso, mas agora a gente tem que pensar
numa passagem de Itabira, numa pós-mineração que está aí batendo a porta. Então a gente tem, né, focado muito e trabalhado muito de forma intersetorial. É um pedido do prefeito que a gente não fique cada secretário na sua casinha para pensar essa diversificação. Legal, legal. Ô Luísa, agora eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente, porque assim, tem percebido assim que Itabira é um caso de sucesso a ser replicado, né, por vários fatores, só que é um caso de sucesso também de trazer uma gestora mulher à frente da pasta de esporte, algo que não é muito comum, né? E aí eu queria que, sim, que você contasse pra gente como é que é isso, ser uma mulher à frente de uma pasta de esporte, é, e até dessa tradição que a gente tem dos esportes. A gente tem uma presença muito maciça de homens nos esportes, né? Até outro dia eu recebi um grupo de gestores municipais, e aí eram mais de 20 e tinha apenas uma mulher. E aí aquilo, inclusive, me impactou. Eu comecei a reunir e falei, gente, precisamos de mais mulheres gestoras à frente das pastas. Por que não temos, né? Aí conta um pouquinho dessa experiência sua, até dos dilemas, talvez, que deva trazer isso, né? É. Não, então, é até legal você falar sobre isso, porque quando eu entrei no Observatório do Esporte, minha primeira pesquisa que eu fiz, os dados já estavam, eu tabulei e escrevi, foi sobre o perfil dos conselheiros municipais de esporte e lazer do estado de Minas Gerais. Amplamente masculinos. Era mais de 70% dos conselheiros municipais de esporte do estado eram homens, e não por coincidência na pasta de esporte. E eu comecei a pesquisar sobre isso e mostra, né, que a questão da igualdade de gênero, ela vem a passos lentos se desenvolvendo nas questões profissionais e em outros âmbitos, em vários âmbitos da sociedade, mas dentro da política é muito menor. Esse desenvolvimento ele está bem aquém, né, tanto na questão da área legislativa, executiva, a gente não tem os mesmos avanços dentro da política, dentro da gestão em relação à equidade e igualdade de gênero, como nós temos em outras áreas que também não está perfeito, mas já está um pouco mais avançado. E aí, no município de Itabira, a Natália, que foi antes de mim, foi a primeira secretária mulher de esporte e lazer, e eu venho em seguida, né, como a segunda secretária mulher de esporte e lazer. Até que eu não vivo muitos dilemas, até porque, e também é uma outra questão, o prefeito, ele é uma pauta que ele levanta. Hoje o secretariado de Itabira é 50-50, são 50% mulheres, 50% homens, e mulheres gerindo pastas de recurso orçamentário altíssimo, não é só aquelas pastas a mais ou menos ali. Então nós temos uma secretária de obras, é mulher, né? Nós temos uma secretária de assistência social, secretária de educação é mulher, secretária de esporte e lazer, a secretária, tem várias, de saúde é mulher também. Então eu tenho um espaço muito propício, uma política que me acolhe muito ali, então eu não vivo tantos dilemas assim em relação a isso, porém sempre tem, né, assim, quantas pessoas eu não recebo no meu gabinete para me dar sugestões, às vezes, que assim, não cabem, sabe? Não sei se eles dariam essa mesma sugestão se fosse um secretário de esporte homem. Então, ontem mesmo eu recebi, não vou, né, dar nome, veio de um empresário de uma modalidade esportiva específica me dando sugestões. Eu falei, beleza, eu agradeço pela sua sugestão. Então, assim, tem esse dilema, mas eu tenho um espaço muito propício. A política de igualdade de gênero, ela faz parte do plano de governo e ela é na prática, né? A gente vê, nós temos os cargos comissionados ali, em maioria também, né, mulheres em cargos mais altos, são 70%, se eu não me engano, dentro do município de Itabira. Então, realmente é muito propício ali essa questão. E eu não sei se isso tem relação direta, né? Porque na hora que você contou sobre os projetos que acontecem, vocês têm quase uma equidade de gênero também nos projetos, né? Que vocês têm várias meninas participando de projetos esportivos, né? Sim, a gente tem, só no futebol feminino, né? Por uma questão cultural, a gente tem um pouco de dificuldade de trazer as meninas, mas nos outros projetos a gente tem atingido muito o público de meninas. Era uma preocupação muito grande, porque eu cheguei com a política já construída, mas eu comecei a execução mais massiva, assim, desses projetos começarem, eu tinha uma preocupação muito grande. E aí eu tenho feito também, colocado no plano de meta do governo atual, metas para atingir o público feminino em todos os projetos. Então, isso tudo está em voga. Inclusive, é uma vontade minha, inserir no plano de meta um projeto-lei, né, de diretrizes para o fomento do esporte feminino também, que vai aí balizar aí as políticas públicas de esporte e lazer. Então, tudo isso é uma preocupação grande minha como
militante também da área. Bom, você começou a dar um spoilerzinho aqui pra gente falando um pouquinho de metas, e a minha última pergunta vai justamente nesse sentido, assim, quais são, né, além dessa que você falou, a tarefa do gestor ali é dar conta de tudo que está acontecendo, mas também de planejar o futuro. Se você falar assim, ó, se eu der conta disso aqui, eu vou ficar muito satisfeito, eu vou ficar muito feliz. Quais são as suas metas aí para o futuro dessa gestão do Esporte Itabira? Sem sombra de dúvida, ver o sistema implementado, funcionando, o fundo do esporte, toda essa questão para mim, se eu conseguir finalizar isso da forma como, né, como a gente almejou, eu deixo para mim um legado gigante ali, porque realmente são estruturas que depois, para você se cortar, é difícil, né? São difíceis depois de você desmantelar. Então, acho que essa questão do sistema, né, a legislação também do Bolsa Atleta, que é um pedido da população, eu vou ser cobrada disso na prestação de contas na Câmara segunda. Isso, para mim, é muito importante, né? Além disso, nós temos hoje no município de Itabira uma política muito assistencialista, sabe? Uma cultura de política muito assistencialista, da dependência da prefeitura, de projetos, porque nós temos uma cidade realmente com uma vocação esportiva muito grande, que a prefeitura não dá conta, por mais que tenha muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas acaba. Então, assim, eu queria. A gente tem entidades esportivas, projetos bacanas, só que profissionais, gestores muito ainda amadores, digamos assim, né? Que ainda não conseguem fazer uma captação de recursos via lei de incentivo, que ainda não conseguem, né? Uma emenda parlamentar. Então, tudo isso eu queria, né, deixar para o município um legado de que essas entidades sejam melhor capacitadas também. A gente tem atuado nessa linha da capacitação, nessa linha da busca de outros recursos também para o esporte e lazer de Itabira, que não seja, né, não fique totalmente dependente da prefeitura. Então, esse para mim é um ponto muito importante também. Maravilha, maravilha. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Educação Física SA, nós vamos deixar na descrição desse episódio todos os contatos, links para você acessar, né, o pessoal da gestão do esporte em Itabira. E a gente vai encerrando por aqui, lembrando que estamos no YouTube e no Spotify. Você que nos acompanha, compartilhe esse episódio com seus amigos, gestores, com todos que acompanham essa questão do esporte. E a gente espera você no nosso próximo episódio da temporada. Um grande abraço. Sobe o som. Muito obrigado, viu? Foi ótimo.